Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças e outras crenças religiosas. Outras podem se constituir uma intolerância ideológica ou política. Pode-se também resultar em uma perseguição religiosa e ambas têm sido comuns através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou em outra, floresce devido à ausência de tolerância religiosa, liberdade de religião e pluralismo religioso. Perseguição nesse contexto pode se referir às prisões ilegais, escapamentos, torturas, execução justificativa, negação de benefícios de direitos e liberdade civil. Também pode implicar confisco de bens e destruição de propriedade ou incitamento ao ódio, entre outras coisas. No Brasil, com o crescimento da diversidade religiosa, no Brasil foi verificado um crescimento da intolerância religiosa, tendo se criado até mesmo o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. 21 de janeiro, por meio da Lei número 11.635, de 27 de dezembro de 2007, selecionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi o conhecimento do próprio Estado da existência do problema. Há vários dispositivos que condenam a discriminação religiosa, como a Lei Federal 7716, alterada pela Lei 9459. Na legislação brasileira, há vários dispositivos que condenam a discriminação religiosa. O artigo 208 do Código Penal diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E o parágrafo é único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Intolerância religiosa é um grande conflito, discriminação entre a sociedade, tendo em vista não só, mas também agressões, como também o preconceito que é formado pelas diferentes religiões. A sociedade brasileira possui diversas opções de escolha religiosa. Apesar disso, pelo fato da religião ser um tema muito polêmico no nosso país, eles difamam até a fé do próximo, ou até mesmo defende a sua própria religião como se fosse possível ser a mais certa, ser a mais humanidade. Dessa forma, acontece várias intolerâncias religiosas. Eles acreditam que só aquela religião deve seguir porque ela é melhor, porque aquela que tem que ser. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, o Brasil é um Estado laico, e dessa forma todas as religiões são consideradas oficiais. No entanto, o que se presencia atualmente são diversos casos de intolerância religiosa. Algumas pessoas não aceitam o fato de alguém seguir determinada religião, seja ela umbanda, candomblé, católica ou até mesmo evangélica. A intolerância religiosa é um conjunto de ideias e práticas ofensivas, muitas vezes violentas, contra religiões ou até mesmo contra quem não segue religião nenhuma. Esse preconceito sempre foi muito abrangente no Brasil e afeta principalmente as religiões afrodescendentes.